Fala aí galera, eu sou o Hugo K e esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje recebendo uma visita muito especial, que é a minha querida madrinha e tia Salete, carinhosamente apelidada de Maid. Oi Hugo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Uma das pessoas que mais sabem a respeito da minha vida é ela e uma das pessoas que mais influenciaram também na parte musical. Eu diria que ela faz parte do tripé de influências básicas musicais que eu tive na minha vida, né? Que eu diria que foi a parte do meu pai, da minha mãe e dela. Que bom, é uma honra representar tudo isso na tua vida, Hugo. E, para começar, eu quero saber se você se lembra desse disco aqui que você me deu quando eu tinha 4 anos de idade. Nossa, que lembrança, Hugo, olha... A dedicatória tá apagada aqui, ó. Não, tá apagando já. E olha, gente, eu confirmo, a letra é minha, apesar de aparecer muito pouco. Tá desbotada pelo tempo, mas olha, sinceramente, eu não tô lembrando do dia que eu te dei, mas com certeza foi com carinho. Com certeza, como sempre. Mais um aqui, ó. O meu primeiro disco de novela foi ela que me deu, da novela Dancing Days. Isso lembra a praia, né? Quando eu era pequeno, que a gente foi pra praia, né? Bah, essa novela foi uma época muito marcante na minha vida e eu acho que pro Hugo também, porque foi, eu acho, o momento que ele começou a gostar da música. Exatamente, foi um ano depois de eu começar a ter os meus primeiros discos. Foi um dos meus primeiros discos também, né? Eu digo, mas assim, as músicas mais adultas. Deixando da historinha, passando pra vida adulta. Mas com 4 anos, né? Pois é, ele sempre foi precoce. Tá certo. E esse aqui que foi um pedido especial que eu fiz pra ela. E marcou muito pra mim. O dia que ela chegou com esse disco, eu lembro que eu pulei em cima dela, eu quase a derrubei. Ela veio com isso daqui e eu fiquei emocionado, porque eu tinha pedido muito, eu queria muito esse disco. Ah, que felicidade, né, Hugo? Meu Deus. E essa menina foi uma revelação, assim, eu acho que... E ele, como ele ainda era criança também, eu acho que se identificou um pouco com ela. Ela tinha mais ou menos a mesma idade minha. Pouquinho mais. Muito legal essas lembranças, Hugo. Muito legal. Muito, muito. Então, são 3 discos que fazem parte da minha introdução musical, eu diria, né? Que foram discos que eu ganhei quando eu era muito pequeno e que foi a minha tia Salete que me presenteou essas obras de arte musicais, né? Muito bem, vamos em frente aqui agora. Com que idade que você começou a se interessar por música e tal, né? E quais músicas você lembra de ter escutado quando pequena que te marcaram? Ou qual música, alguma coisa assim que te chamou a atenção na época? Olha, como eu fui criada no interior, né, Coqueiros do Sul, mais precisamente, naquele tempo assim, a gente não tinha uma vida assim muito musical, eu acho. Na minha vida a música não era muito presente, tinha aquelas festas do povo, da vila, no caso, né? Mas a música, assim, para nós, para cantar, como é hoje, né? A facilidade não tinha naquele tempo. Uhum. Mas eu me lembro que eu gostava muito de ouvir rádio. E das primeiras músicas que eu me recordo são as músicas da Jovem Guarda. Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, Sentado à Beira de um Caminho, o Antônio Marcos. Essas músicas eu me lembro. A Praça. Então é uma música que me marcou bastante. Até hoje ainda sei um pedaço da letra. Não me atrevo a cantar porque vão querer me contratar. Muito bem, agora mudando de assunto, mas ainda dentro da música aqui, você começou a frequentar as baladas na segunda metade da década de 70, quando você era adolescente, né? Isso. Então me conta direitinho como é que era uma balada naquela época, o que rolava lá de interessante e tal, e quais músicas que você curtia dançar na balada? Bom, nos anos 70 foi mais Ou 70... quais artistas, né? Fica mais fácil artistas, né? Olha, era música disco, né? Então acho que foi a febre da música disco. E eu não sei, tinha toda uma emoção, era uma coisa que eu acho que, como era interior, e ali a gente se sentia incluído
numa visão mais global da música, sabe? Certo. E então acho que foi a época do Donna Summer, Bee Gees, Gloria Gaynor. Teve muita gente boa nessa época. Foi o começo de muita coisa em relação à música, né? Super legal. E você lembra de alguma situação engraçada ou mais que uma situação engraçada ou inusitada que você tenha vivenciado na balada ou na época que te chama a atenção até hoje, que você recorda e dá uma risada ou pensa, nossa? Olha, tinha situações assim, como todo adolescente, a gente era duro, não tinha grana, né? Então, eventualmente, tinha aquelas promoções para a gente ir para discoteca. Se o rapaz acompanhado entrava com a moça não pagava. Então, era uma forma de fazer. E aí, às vezes, a gente entravam com um, entende? Eram supostamente duas namoradas. Essa foi demais. A gente entrava de dupla e eles aceitavam, porque não era uma coisa mais... Era bem tranquilo. Você fazia assim. Um combo? Era um combo, exatamente. Essa foi boa. Então, tinha um amigo, estamos indo, não, tá entrando com as duas, pô. Eles aceitavam, tranquilo. E um outro momento que foi muito, muito legal, que a gente tinha duas discotecas. Uma eu não me lembro, a outra era a Lunique, que era em Carazinho. Mas a gente estava nessa outra, que eu não recordo o nome agora, e a gente resolveu ir para a Lunique. Mas a pessoa só tinha um Fusca e eram 10 pessoas para ir para a Lunique. E aí a gente foi em 10 dentro do Fusca. Não acredito, conseguiram? 10 pessoas dentro do Fusca. Foi um sacrifício para entrar e outro para sair, mas fomos todos nós. Pobre Volkswagen. É uma lembrança que... Muito bacana. Mudando de assunto, quais seus artistas favoritos de MPB? Dentro da MPB, quais que você mais gosta? Caetano, Ney Matogrosso, Fagner, Marina... E mais alguns, Gilberto Gil, Gal. Uma galera. Todos quase. Tá certo, então. Quais os seus artistas favoritos do rock? O rock é muito bom. Supertramp, Pink Floyd, David Bowie, brasileiro Raul Seixas, que é um ídolo para mim, eu acho que sempre vai ser, e ele é uma pessoa que eu acho que ele estava muito à frente do seu tempo. É verdade, ele tinha uma cabeça muito pra frentex, como dizia. Isso aí, bem isso. Era a gíria antiga, né, que tinha, né? Isso aí. Tá certo. Tá bom, então. E da música pop? Música pop também tem bastante gente. Bonnie Tyler, Air Supply... Podem perceber que o gosto dela é nota 10. É meio eclético, eu acho. Bom, né? eu tô dizendo que ela me influenciou, né? Alphaville. Agora eu me achei junto, né? Pois é, mas eu acho que tu nasceu atrasado. Na verdade eu tinha um gosto mais anterior à minha época, né? Que eu sempre gostei de música mais antiga do que eu, ou de quando eu era pequeno, né? Um gosto musical retroativo do moço. Retroativo, é verdade. Alphaville, Christopher Cross, então um monte de... E duas músicas assim, duas ou mais músicas que você mais ama na vida, que te dizem muito, né, interiormente falando, né? Tá. Uma delas é do David Bowie, Life on Mars. Sou apaixonada, ela transmite alguma coisa que mexe lá no meu interior, assim, sabe? No teu âmago. Isso. Mais profundo. Exatamente. E outra que aí já não é tanto o interior, mas me lembra bons momentos da minha época de adolescente, de festas, baladas, que é Logical Song, do Supertramp. Que é a minha favorita do Supertramp, por sinal, né? Pra quem não sabe, The Logical Song é a minha favorita deles. Agora eu deveria falar que nem o Chico Anísio. Esse é meu garoto. Essa foi boa. Me diz por falar nisso, né? Como era conviver comigo, né? Que desde pequeno já tinha a sua vitrolinha, desde os 3 anos já tinha sua vitrolinha, já tinha um gosto, digamos, exótico para a idade, gostava de discos de 78 rotações e umas coisas assim, bem fora da época, né? E da faixa etária, música clássica, umas coisas assim.
como era conviver comigo, se isso te causava espécie, ou ele era estranho, ou já estava acostumada, como é que você encarava isso? Eu acho que talvez surpresa, sim, mas não estranheza. Porque é que como a gente foi crescendo e isso já parece que já veio contigo. E o mais interessante é que teve músicas antigas que eram discos que o pai dele, não sei se ele comprava. Ele tinha os discos de quando ele era solteiro ainda, né? E aí ele mostrava, então, músicas assim que eu nem sabia que existiam, que no fim quem me apresentou era ele, uma criança de 4 anos. Então, eu acho que sempre foi uma coisa muito legal e todo mundo, acho que sempre, na nossa família, todo mundo sempre apoiou esse teu lado, né? Estimulou-a. É verdade. Né? E você não achava arriscado, quando eu tinha 7 anos, que eu comecei a colocar a mão no seu precioso SS8000 da National, no seu 3 em 1, você não achava arriscado deixar uma criança de 7 anos mexer no seu aparelho de som? Que na época um aparelho de som, para quem não sabe, era uma grana muito preta e era muito difícil comprar e não era fácil, né? Muitas e muitas prestações para comprar um aparelho desse. Eu imagino que eu devo ter feito assim umas 12 prestações. Não deve ter sido fácil. Não, acho que eu não lembro da forma de pagamento, mas que foi pesado, foi. Mas não, engraçado que eu nunca tive essa preocupação com a tua habilidade em relação ao toca-discos. Eu acho que tu já nasceu com habilidade. Porque ele sempre cuidou muito, né? Na verdade, começou a cuidar muito cedo dos materiais, dos discos, da eletrola, que eu acho que tu tens até hoje, é capaz de estar guardada a tua eletrola. A eletrola que tinha era o meu pai, que era aquela grande, né? Eu tenho uma vitrolinha, um toca-discos portátil. Troquei uma vitrola. Isso, eu tenho guardado também. Não aquela daquela época, aquela eu estraguei quando eu tinha uns 11 anos, eu estraguei ela. Mas eu tenho uma outra que eu ganhei depois, e mais uma outra, e mais umas outras. Não, mas ele sempre foi cuidadoso. Pelo menos com as minhas coisas, o que ele mexia. O único particular é que ela não curtia muito quando eu colocava para rodar os discos de 78 rotações na vitrola dela, porque ela temia que eu estragasse com agulha, o que ela tinha certa razão, porque eles realmente desgastam bem mais a agulha do que os discos normais. E era uma dificuldade, às vezes, comprar uma agulha. Com certeza, né? Não era tão acessível assim, né? E agora falando um tópico particular, você lembra... uma vez, teve um certo Natal, uma vez, não sei se ela lembra disso, que a gente quis armar pro Papai Noel, tá? O Papai Noel, ele era muito feroz naquela época, ele vinha com uma vara, ele agredia mesmo, ele era brabo, colocava de castigo, era complicado o negócio. Então, a gente sabendo que o Papai Noel ia chegar, isso foi numa ocasião que a gente estava na praia, em uma casa alugada, né? Na praia, e daí... eu pensei assim, eu era o mais velho dos meus primos, era eu, a Renata, a Daniela, o Cristiano e o Rafael não estavam, acho, era só eu, a Renata e a Daniela. Isso. E daí o seguinte, eu pensei assim, de ficar de tocaia do outro lado da rua, que havia um terreno baldio com um muro, e tinha umas frestinhas no muro que dava para espiar a casa. Eu imaginei assim, eu vou ficar lá, a gente vai ficar lá um tempo, matando um tempo, o Papai Noel vai ter que ser obrigado a entregar os presentes, porque ele tem outras crianças para entregar, não é só a gente. E daí, depois que a gente vê que ele chegou e saiu, a gente pega e chega lá como se nada tivesse acontecido, usufrui dos presentes e não apanha ou leva castigo ou puxão de orelha do Papai Noel. Se livra dessa. Aí o que aconteceu? Não só o Papai Noel apareceu depois que a gente chegou, ele esperou todo esse tempo, como pegou e colocou todo mundo de castigo, mandou ir pra cama e a gente só recebeu os presentes no dia seguinte. Não deu certo a técnica. Nem um pouco certo, porque ficou todo mundo desesperado atrás das crianças. Cadê as crianças? Esse moço era bem levado. E induzia os primos. Tá certo. E mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ao nosso bate-papo para concluí-lo? Olha, para concluir, eu gostaria de dizer para todo mundo que esse moço aqui é muito especial e é meu sobrinho do coração. Da mesma forma. Além de sobrinho de sangue, é claro. Tá certo. Mas se não fosse de sangue, seria de coração e muito mais, né? Oh. Te amo.
Eu não tenho nem o que falar, lindo. Um beijo, valeu então, pessoal, obrigado e até o próximo programa. E um beijo pra Meide, né, Meide? Obrigado. Um beijo Ou pra Salete. todos. Salete, seu nome de batismo, Meide, o apelido Carinhoso. carinhoso. Tchau, tchau. Tchau.